Beleza, pessoal. Então, dando continuidade aqui à nossa breve revisão de todo o conteúdo que foi ministrado no início do nosso primeiro semestre de 2020, né, nós vimos lá também o Teorema de Steve, né? O Teorema de Steve também é conhecido por Teorema Fundamental da Hidrostática, né? E sua definição é de grande importância para a determinação da pressão atuante em um ponto qualquer de uma coluna de um líquido. O teorema de Stevens diz que a diferença de pressão entre dois pontos, né, que é o nosso ΔP, é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre os dois pontos avaliados. Matematicamente, essa relação pode ser escrita do seguinte modo. Então, diferença de pressão entre dois pontos é igual o peso específico do fluido vezes a diferença de cota. Né? Essa diferença de cota vai ser a diferença de desnível, né, entre dois pontos. Algumas aplicações do teorema de Stevens, né? Então aqui nós temos um recipiente com um fluido, né? Então aqui nós temos dois corpos, né? Um corpo aqui em A, outro aqui em B. Né? Esses dois corpos, né, tem aqui uma cota, né, ΔH, que é uma diferença de nível, né, de acordo com a posição de cada um deles. A diferença de pressão, né, entre esses dois, que cada um desses corpos, né, estão submetidos, vai ser o peso específico, né, que é a massa específica vezes a gravidade, vezes o ΔH. O que seria o ΔH? O valor de HB menos HA, ou seja, o valor do nível B menos o nível A, vai me dar exatamente o ΔH. Então, o ΔP, né, que é o PB menos PA, a pressão em B menos a pressão em A, esse diferencial de pressão, será igual massa específica do fluido vezes a gravidade, que vai ser o peso específico, vezes HB menos HA. Bom, um outro princípio, né, que nós vimos lá no início do nosso semestre foi o princípio de Pascal, que representa uma das mais significativas contribuições práticas para a mecânica dos fluidos, né, no que tange a problemas que envolvem a transmissão e ampliação de forças através de pressão aplicada a um fluido, muito aplicada aí nas máquinas hidráulicas. Né? O seu enunciado diz o seguinte: quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação. Aplicações do princípio de Pascal. Pascal, físico matemático francês, descobriu que ao se aplicar uma pressão em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio, essa pressão se transmite, né, distribui, se transmite a todos os demais pontos do líquido, bem como às paredes do recipiente. Essa propriedade dos líquidos, expressa pela lei de Pascal, é utilizada em diversos dispositivos, tanto para amplificar forças como para transmiti-las de um ponto para outro. Um exemplo disso, né, a prensa hidráulica e os freios hidráulicos dos automóveis. Né? Então, aqui nós temos uma aplicação típica, né, do princípio de Pascal, né, que é o elevador hidráulico. Né? Como que funciona? Né? Eu basicamente aplico uma força, né, sobre uma determinada área de seção transversal que contém abaixo dela, né, um determinado fluido, um fluido normalmente incompressível, né, ou seja, esse fluido ele não é comprimido, né, e essa força ela é transmitida para o fluido, certo? E aplicada nesse segundo êmbolo aqui. Veja bem, aqui como eu tenho uma pequena seção, uma área de seção transversal menor, né, consequentemente eu vou ter que aplicar aqui uma força menor, né, para deslocar essa coluna de linha. Por sua vez, essa força, né, ela é aplicada aqui e multiplicada, né, distribuída para toda essa área de seção transversal, que é inclusive maior. Ou seja, aplicando várias vezes uma pequena força, né, eu consigo movimentar uma carga, né, uma carga através de uma área de seção transversal que recebe toda essa força, né, e de uma forma simples e fácil, ou seja,
o princípio de Pascal nos permite que a força ela seja distribuída, né, e transmitida para esse outro lado aqui do elevador hidráulico, né, e essa força, para que haja esse deslocamento, ela é pequena, né, se comparada com a força que eu deveria aplicar de forma direta, né, para fazer a elevação de um peso, né. E aí eu tenho essa relação, né, F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. É a partir desse princípio, né, do elevador hidráulico que nós temos, inclusive, né, os macacos hidráulicos, né, que são aqueles que são utilizados, inclusive, né, para elevação de eixos, né, nos veículos, né, na troca dos pneus ou em algum serviço de manutenção. Bom, então nós temos aqui um exercício, né? Na figura apresentada a seguir, os êmbolos A e B, êmbolos A e B, sendo que o A é um êmbolo maior, o êmbolo B é um êmbolo menor, possui áreas de 80 e 20 centímetros. Ou seja, aqui eu vou ter uma área de seção transversal de 80 e aqui de 20 centímetros. Despreze os pesos dos êmbolos e considere o sistema em equilíbrio estático. Sabendo que a massa do corpo colocada em A é igual a 100 kg, determine a massa do corpo em B, né, para garantir o equilíbrio aqui nesse sistema, né? Então, força é massa vezes aceleração. Então, a massa em A foi dada de 100 kg, né, vezes 10, né, que é a aceleração da gravidade. Eu vou ter que a força em A é igual a 1000 newtons, né? Tem aquela relação lá, a partir do princípio de Pascal, que força em A sobre área em A é igual a força em B sobre área em B. Aqui, né, deve ser respeitado, né, respeitando, perdão, os critérios, né, de equilíbrio do sistema, ou seja, aquele sistema lá está em repouso, né? Nem um lado nem o outro vai se deslocar. Então, força em A calculada 1000 newtons sobre área em A 80 igual força em B, que é o que eu preciso saber, dividido pela área de seção transversal em B, que é 20. Multiplicando cruzado, né, e isolando o F em B, vou ter a força de 250 newtons, certo? Mas eu encontrei a força, né? E o que o problema pede é a massa. A massa, força é massa vezes a gravidade. Se eu pegar a força e dividir pela gravidade, eu vou então encontrar a minha massa. 250 dividido por 10, que é igual a 25 kg. Beleza, pessoal? Temos também, né? Vimos também a definição do manômetro, que nada mais é que um dispositivo indicador de pressão. Ele indica a pressão manométrica, ou seja, a pressão em um determinado ponto específico, seja de uma tubulação, um reservatório de ar comprimido, de uma caldeira, né? Então ele vai ter basicamente aqui um ponteiro, vai ter aqui uma escala numérica, certo? E eu posso ter aqui mais de uma escala, ou seja, eu posso ter a pressão representada em mais de uma unidade de medida. Pode ter, por exemplo, a pressão indicada em quilogramas por centímetro quadrado ou libras por polegada ao quadrado, né, que é o PSI conhecido nosso, certo? Então, está aqui o manômetro, dispositivo indicador de pressão, muito utilizado nas instalações hidráulicas. Na próxima aula a gente continua. Abraços e até a próxima.